Bem-vindo ao Café com Investimentos, o vídeo onde eu falo sobre os temas da atualidade e respondo as principais perguntas que eu recebo tanto no YouTube como no Instagram. E antes de começar as perguntas, tem aqui uma convidada especial para mostrar para vocês. Vamos lá. Pode vir. Olha só que convidada linda. Tem uma pergunta para começar o quadro? Quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? Não, isso não é pergunta de investimentos, né? 38 anos. Não parece, né? Mas eu tenho 38. Quantos anos que você investe? Quantos anos eu invisto? Vou completar 5 anos já investindo no mercado financeiro. Dá pra investir em outro lugar sem ser no mercado financeiro? Claro que dá. Aonde? Por exemplo, o papai não construiu uma casa? Sim. Isso é investimento. O papai não construiu todo esse escritório? Sim. Isso é um investimento. O papai não construiu empresas? Sim. Isso é um investimento. Tá bom? Tchau. Tchau. Te amo. Vamos lá então. Depois dessa pequena sabatina de perguntas e respostas. Easy! Vamos à primeira pergunta, Gabriel. O primeiro tema da atualidade. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou tomando um cafezinho aqui. Brasil vive uma bagunça. É hora de investir em Bitcoin? Pronto. Vamos lá então. Brasil vivendo toda essa bagunça, é hora de investir em Bitcoin. Eu tenho uma tese de investimentos que diversificação é o único almoço grátis que ainda existe no mercado financeiro. Então, eu acho duas coisas. Se você tem muito Bitcoin, você é doido. Se você não tem nada de Bitcoin, você é doido várias vezes. Ou doido ao quadrado, como a gente fala em matemática. Então, eu acredito que o Bitcoin pode ser a única solução à impressão desenfreada de dinheiro, não só do Brasil, como do mundo inteiro. Não é só o Brasil que está imprimindo dinheiro sem lastro. Os americanos, que são a maior economia do mundo, também estão imprimindo dinheiro sem lastro. Agora, vamos olhar para a bagunça que é o Brasil. O Brasil não vive uma bagunça hoje, né? Nos últimos 30 anos, a Rafaela me perguntou quantos anos eu tenho 38. Desde quando eu me entendo por gente, o Brasil tá bagunçado. Tem uma série de riquezas naturais, tem tudo para dar certo, mas acaba dando errado. Então, na minha maneira de entender, na minha maneira de investir, você seria obrigado a ter uma parte do seu patrimônio em dólar, em moeda forte, investido lá fora, não só em dólar, mas em dólar, e investido lá nos Estados Unidos, e com certeza absoluta, você tem que ter uma parte do seu patrimônio em Bitcoin. Não dá para ficar aguardando o futuro. Não dá para ficar aguardando o que os políticos vão fazer com a sua vida e não tomar conta, não ser o piloto da sua própria vida. Então, eu não pago para ver. Eu tinha uma tese que era de 1 a 3% em Bitcoin. Essa posição acabou crescendo, porque o Bitcoin valorizou demais. Então, hoje eu diria que algo entre 5% e 10% em Bitcoin seria algo meio que obrigatório para se blindar desse desastre chamado política aqui no nosso país. Próxima pergunta. No que as tarifas do Trump impactam o Brasil? Devo dar um tempo de fazer aportes? Olha só, o Trump tarifou o mundo inteiro, né? Ele iniciou o que está sendo chamado dessa guerra comercial. Para o Brasil, eu acho que ficou uma situação favorável. Apesar que agora está todo mundo com 10% por esse período de 90 dias. Mas para o Brasil ficou favorável, até porque o Brasil já taxa os Estados Unidos. Então o que eu vejo? No frigir dos ovos, o Brasil foi muito pouco impactado e podem existir grandes benefícios para o agro. Uma vez que outros países foram muito taxados, o Brasil tem condições de ser ainda mais relevante nesse quadro de fornecimento do agronegócio mundial e também para os Estados Unidos. Então eu não vi grandes problemas das tarifas do Trump para o Brasil. Agora, quando você fala assim, olha como o seu pensamento está equivocado. Nesse momento eu devo paralisar os aportes? Por que você está perguntando isso? O mundo passou por um estresse e passou por um medo muito grande. Nesse momento eu recebo esse tipo de pergunta em todos os momentos. Porque nos momentos de estresse, nos momentos quando o mercado está com medo, as pessoas tendem a parar de aportar e tendem até a vender as posições que têm assustadas. Mas aquele estresse inicial, ele até já passou. Então dá para eu te responder com muita tranquilidade. Os maiores aportes que eu fiz no ano
foram exatamente naquele momento de muita tensão mundial. Foi ali, e assim, eu tô tendo resultados maravilhosos. Bitcoin já saltou, sei lá, 10%. A Bolsa Americana já saltou também 7, 8, 10%. Então eu comprei muito, fiz muitos aportes naquele momento. Agora que o mercado já não está mais tão assustado, eu parei de fazer os aportes. Então quando você pergunta assim, eu devo parar de fazer os aportes no momento que o mercado está estressado? Não. Você precisa estar psicologicamente pronto para intensificar os seus aportes e seguir contra a manada. Quando está todo mundo assustado e correndo e vendendo, você está de outro lado comprando. Como avaliar o risco sistêmico da minha carteira? Olha só, essa é uma pergunta relevante que mostra o seu nível de conhecimento. Antes de te responder, eu preciso mostrar o que é risco sistêmico e o que é risco não sistêmico. Para você avaliar o risco não sistêmico da sua carteira, você precisa estar diversificado geograficamente, precisa estar diversificado em termos de negócios. Ah, Rafael, então vamos lá, me dá um exemplo. Risco não sistêmico é aquele que você consegue, em certa medida, diversificar. O Ray Dalio chamou de santo graal, né? Essa diversificação de investimentos. Então vamos dar um exemplo. Eu tenho uma empresa, eu tenho a Vale, que é minério de ferro. Dá para eu ter Vale, minério de ferro, e dá para eu ter também uma empresa de medicamentos, uma farmacêutica. Por exemplo, às vezes a indústria de aço tem problemas, mas a de remédios não. Então veja, se eu tiver investido só em Vale, no primeiro problema econômico da China, vai ruir minha carteira de investimentos. Então o risco não sistêmico, que não pega o sistema todo, eu consigo avaliar e consigo minimizar, nunca zero, mas através de investimentos com geografia distinta, com tipo de negócio distinto. Quer ver outra maneira? Eu posso ter negócios aqui no Brasil que estão vinculados, por exemplo, a frigorífico, a carne. Então o minério de ferro pode ter problema, mas não necessariamente eu vou ter problema na empresa de carnes, na empresa que produz e que fornece carnes. Dessa maneira eu diminuo o risco não sistêmico. O risco sistêmico já é um colapso. Me dá um exemplo de risco sistêmico. Pandemia do coronavírus. O sistema ruiu. Como você é brasileiro, eu ainda vou te ensinar uma coisa. Naquele momento, né, 2020, março de 2020, circuit breaker, a bolsa caiu de 120 para 60 mil pontos. Quem estava alocado em investimentos em dólar sofreu também, mas sofreu menos. Nesse momento que a carteira de todo mundo caiu 50%, 60%, quem estava bem alocado e bem distribuído, a carteira caiu 20%. E quanto menor for o tombo, mais fácil você se recuperar. Então, risco sistêmico é quando o sistema colapsa. Esse não dá para escapar. Mas, sendo você brasileiro, se você tiver investido em dólar, se você tiver investido em Bitcoin, e se em dólar você estiver investido em ativos fora do país, não é que você não sofreu, mas você sofreu menos. Então essa é a diferença de risco sistêmico e risco não sistêmico. Bom, turma, esse era o quadro que eu queria trazer para vocês, aqui tomando um cafezinho, respondendo algumas dúvidas de vocês e falando também das principais notícias. O principal tema do Brasil e do mundo é tarifa do Trump, é guerra comercial, que eu já pude falar um pouquinho com vocês na primeira pergunta que vocês fizeram. Se você tiver interesse que sua pergunta seja respondida, deixa as perguntas aqui nesse vídeo do YouTube ou me segue no Instagram aqui, ó, rafael.capelari com 2 L's. Você me encontra lá no Instagram, direto eu abro caixinha de pergunta, você coloca as perguntas lá e eu vou gravar aqui semanalmente respondendo para vocês. Beleza, turma? Se esse conteúdo fez sentido para você, me ajuda a distribuir, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e dá o like nesse vídeo. Eu te encontro no próximo Café com Investimentos.